Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. Começando daquele jeitão, o anime tem início com o prota Takeru sendo zoado por causa da sua espadinha Michuruca. E se isso não fosse o suficiente, quando ele chega na sala do seu esquadrão, simplesmente se depara com as suas amigas usando cosplay um tanto quanto respeitosos, e ainda por cima gravando. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E como se tivesse alguma culpa, o moleque simplesmente toma uma voadora por ter tido aquela belíssima vista, já que acharam que ele é um degustador de laranjas. E enquanto isso, a outra que tem a mente mais suja que um lixo, grava tudo. E diz que vai postar o vídeo na internet dizendo que o prota gosta de apanhar de garotas com cosplay. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Mas a parte boa acaba por aí, já que vemos que eles são um grupo de caçadores de bruxas. E são literalmente o pior pelotão da escola. Tudo isso porque o capitão deles é um fracassado. E usa uma espada que é mais inútil que tomar banho de chinelo. Então o diretor deles, que aparentemente tem um problema sério nessa cabecinha, chega com uma solução. Isso mesmo, uma nova waifu pro harém. Ai, que delícia! O prota, como não é bobo, já tenta ter uma amizade, mas a mina simplesmente taca o dane-se pra ele. Agora vamos à primeira missão do Esquadrão 35. E tudo até tá vindo bem, mas o Zajik e a Sniper, ao invés de atirar nos caras pro prota entrar sem problemas, simplesmente atirou no prédio errado, e derrubou manequins ao invés de bandidos. E se isso não fosse o suficiente, os ladrões ainda zoam a espadinha do moleque. Mas como ninguém nesse anime é normal, Takeru já logo perde a linha. E o cara fica tão brabo, que simplesmente corta uma bala de arma com a espada. Isso mesmo, uma espada é mais forte que uma bala, mas roubando o momento do protagonista. Otori chega no maior estilo capoeira, e já logo bota os figurantes pra dormir, e pra piorar as coisas, enquanto ia ver se a mina tava bem, o prota simplesmente escorrega, e cai com a mão nas laranjas dela, e ao invés de se desculpar, o protagonista lerdo diz que ama balões. Como foi a história, homem? E como vocês podem ver, ela resolve tudo na conversa. Após isso, Usagi tava bolada com Otori por ter resolvido as coisas sozinha, mas durante outra missão, eles chegam atrasados, e as bruxas já tinham matado várias pessoas, e ao ver aquilo Otori simplesmente surta. E vemos que ela é assim, pois a sua família foi eliminada por bruxas também. Dias depois, um bruxo surge invocando um tipo de golem. E por todo o ódio que tem, Otori tenta enfrentar o inimigo sozinha. E dito e feito, a mina simplesmente invoca um par de pistolas mágicas do seu superior, que além de curar suas feridas, também deixam Otori à beira da vitória. Mas na hora mais crucial, as armas desaparecem, e Otori é derrubada. E aparentemente isso foi ordem do diretor, que é o mestre original das armas. E quando o golpe final ia ser dado, o prota chega a pé da vida, e deixa claro que ninguém mete a mão no seu harém. E tudo até tava indo bem, mas o golem simplesmente usa uma magia de autoexplosão, que chega ao ponto de deixar Takeru à beira da morte. Mas quando o prota tava prestes a bater um papo com Deus, surge uma waifu chamada Lápis, e simplesmente diz que o prota foi escolhido como seu mestre, e reveste o corpo do prota com uma armadura de caçador de bruxas. E o moleque fica tão forte, mas tão forte, que mesmo recebendo um golpe de frente, ele não sente nada, e sem hesitar, faz o golem virar fumaça. E na manhã seguinte, o diretor explica que nesse mundo armamentos mágicos têm consciência. E como vimos antes, Lápis escolheu Takeru. Porém o diretor quer testar algo diferente, e simplesmente decide colocar Mari no grupo, que é nada menos que uma bruxa que ele manipulou com magia. E como Otori simplesmente odeia bruxas, elas começam a disputar em literalmente tudo, seja em esportes, ou até mesmo em comida. E quando o prota tenta impedir, Otori fica achando que ele não gosta mais das laranjas dela. Você é burro, cara, que loucura. Então como o prota tinha que ficar de olho em Mari, Otori resolve ir para casa dele também, para garantir que nenhum tico-tico no fubá aconteça. E sim, esse barraco é a casa do prota. Mas agora vem a sorte, quando o prota chega do trampo. Simplesmente se depara com Mari com as laranjas à mostra. E como o belo perverso que é, o prota não tira os olhos da boa vista que tem. E como se isso não fosse o suficiente, Otori simplesmente chega assustada saindo do banho, e cai com as laranjas em cima do prota daquele jeitão.
Já no outro dia, um torneio estava rolando, mas eles são atacados por Halted, o mesmo bruxo que libertou o Golem mais cedo, mas dessa vez o objetivo dele é levar Mari embora. E mesmo sendo fuzilado milhares de vezes, ele não parava de mostrar poder. Então o Prota é obrigado a apelar, e usa a armadura de lápis novamente, mas Halted também se transforma, e numa brutalidade absurda, simplesmente atravessa o coração de Takeru, e em seguida devolve a memória de Mari, onde vemos que ela era uma mina sem família, onde Halted matou os poucos amigos que ela tinha, e ainda forçou ela a trampar para ele, e tenta manipular ela dizendo que se ela voltar para ele, vai trazer seus amigos de volta, e ao ver sua waifu chorar, o Prota ignora toda a dor que sentia, e vai para cima dele com tudo, e ao absorver a magia de Mari, o Prota parecia invencível, mas vendo que não aguenta o rojão, Halted decide meter o pé. Dias depois, chega o festival chamado Caça às Bruxas, onde quem conseguir mais pontos, pode trocar eles por grana. E como o Prota simplesmente é mais liso que você, ele não quer perder por nada, porém eles são surpreendidos pelo líder do Esquadrão 23, que para resumir, é quase tão lascado quanto eles, e propõem uma aliança durante o festival. Porém nem tudo são flores. Após isso, Usagi é surpreendida por Reima, que é nada menos que o seu futuro marido, já que como ela é uma péssima aluna, e tá com notas baixas, sua mãe montou um casamento arranjado para ela, e para fugir disso, mais tarde Usagi pede pro Prota virar seu marido. Como foi a história, homem? E do nada, o moleque simplesmente pede para ela dormir na casa dele, e enquanto tomava banho, a imaginação da mina já ia nas alturas, já que achava que um tico-tico no fubá ia rolar, e pensa em dar um golpe da barriga nele para não ter que casar com Reima, e já sai do banheiro pronta para dar o bote, mas na hora que a ação ia rolar, as meninas chegam, e se deparam com a cena mais suspeita que já viram na vida. Eu tô passada, chocada. Enquanto Otori e Mari ficam pé da vida, Suginami fica decepcionada por não estar participando também, ou seja, a lapada rola solta, e só depois de uma belíssima surra, tudo é esclarecido, e vemos que o Prota só levou ela ali para poder se acalmar. E em vez de dar um golpe da barriga, eles resolvem ajudar ela a aumentar as notas para não ter que se casar. Já no dia seguinte, Suginami tem a ideia mais bizarra possível para eles vencerem o festival, simplesmente um torneio de cosplay, onde além das garotas vestirem roupas que deixam suas laranjas em destaque, o Prota simplesmente é obrigado a se vestir como uma empregada. Horas depois, Reima já logo começa metendo uma mala, e diz pro Prota aproveitar as últimas memórias que vai ter com Usagi. Agora imaginem se esse belíssimo corno soubesse que o Prota já degustou até o caroço das laranjas da sua esposa. Mas agora vamos aos assuntos sérios. Enquanto investigava Reima, Otori acaba descobrindo que ele é aliado de Mephisto, uma bruxa que era quase uma lenda urbana, e é capaz de dominar o corpo das pessoas, e como estava sozinha, ela acabou sendo pega, e é possuída pela bruxa. E vemos que o corpo original dela é mantido escondido na escola, e se ela pegar de volta, já era. Após isso, vemos que Usagi também foi pega, e Reima iria se aproveitar da situação para selar seu casamento com ela, se é que vocês me entendem. Mas antes que ele se aproveite dela, ela se lembra o porquê de odiar tanto esse cara, e vemos que durante a infância, enquanto tentava salvar seu irmão que estava brincando com uma arma, ele acabou atirando e perdeu a vida. E Reima sempre culpou ela por isso. E ao se lembrar disso, e dos seus amigos, ela recusa o amor dele. E quando Reima ia acabar com ela por não conseguir o que queria, o Prota já logo chega no maior estilo protagonista de anime, e toma a dianteira contra o playboyzinho. Enquanto isso, Usagi se encontra com Suginami, que te dá nada menos que 2 balas especiais, que são tão fortes, ao ponto de tirar a alma de Mephisto do corpo de Otori. E quando ela estava prestes a sentar o dedo na bruxa, Mephisto simplesmente manipula todos os virgões da escola, que ficam loucos pelas laranjas da loirinha. Após isso, vemos que Takeru fez o playboyzinho de boneca, e o cara ficou com tanto medo, que chegou a molhar as calças, mas não dá o golpe final, já que ele estar vivo já é uma humilhação suficiente. Após isso, o Prota chega até Mephisto, mas usando as armas de Otori. Só com um disparo ela faz a armadura de lápis sumir, e quando Usagi chega, Mephisto a manipula dizendo que agora quem está possuído é o Prota, e pede para ela atirar nele, mas de último momento,
Otori recobra a consciência e a loirinha já logo pega a visão e larga o dedo. E quando a alma de Mephisto sai, ela dá o tiro final. Após isso, temos uma revelação interessante. Suignami foi criada em um laboratório pela empresa Alchemist, e para resumir, o diretor descobriu que ela fugiu de lá com a Lost Matrix, uma pedra capaz de reviver criaturas míticas. Após isso, mesmo tendo feito tantas missões, o Esquadrão 35 ainda está entre os piores, e quando Mari começa a zoar eles, Usagi diz que ela também faz parte do grupo. Além de ser uma sem responsabilidades, também é uma sem balões. Após isso, Suignami diz que vai tirar uma licença da escola, e vemos que ela possui uma irmã gêmea que ainda está na Alchemist, e enquanto eles seguiam ela, vemos que ela está em contato com a sua irmã, e diz que vai devolver a pedra para eles, em troca de poder voltar, já que agora foi descoberta. Porém vemos que ela foi emboscada, já que como ela estava sendo seguida, sua irmã achou que era uma armadilha, e o prota se separa das meninas para ajudar sua waifu. Mas acaba se ferindo. Depois disso, ela leva o prota para sua antiga casa, e após explicar que fugiu da Alchemist porque não concordava com eles, Suignami acaba se empolgando um pouquinho, e queria algo a mais com o prota. E depois de mostrar mais do que devia, e beijar o prota daquele jeitão, ela simplesmente injeta um paralisante temporário nele para impedir que seja seguida, e se entrega a sua irmã em troca da liberdade das meninas. E vemos que quando criança, Suignami fugiu com a Lost Matrix, pois descobriu que eles querem criar elfos poderosos o suficiente para dominar o mundo, e nunca concordou com isso, diferente da sua irmã, e o verdadeiro motivo dela ter aceitado voltar, foi porque queria levar sua irmã junto com ela dessa vez. Mas Izuka simplesmente surta e não aceita, e vemos que para que não usassem a Lost Matrix, Suignami simplesmente acoplou ela nas suas laranjas, ou seja, a própria Suignami usou a pedra para se tornar uma elfa sombria, e quando ela estava quase convencendo a sua irmã de que tudo acabou, o coisa ruim volta, isso mesmo, Halted, e com uma brutalidade absurda, atravessa o corpo de Izuka como se não fosse nada, e em seguida morre nos braços da sua irmã, que como já estava exausta, não tinha mais poder para lutar, e o prota chega e a salva, e usando todo o poder do seu armamento, e o sofrimento da sua waifu, ele e as meninas começam a lutar com tudo, e com um pouco de energia que tinha, o prota vence. Dias depois, as waifus terão que sair disfarçadas em uma missão para prender um contrabandista de artefatos mágicos, porém digamos que elas são obrigadas a ir em um local onde adultos fazem atos banais, e para piorar são obrigadas a se vestir daquele jeitão, mas quando um dos homens tenta apreciar as laranjas de Otori, a mina simplesmente já quer logo resolver na bala, ou seja, o disfarce vai por água abaixo, e eles perdem mais pontos ainda. Porém mesmo assim eles recuperam um anel mágico, mas agora vem o pior, sem querer o anel magicamente cai no dedo do prota, e ativa uma magia que simplesmente faz todas as waifus se apaixonarem por ele, seja Otori se jogando em cima do prota, ou Suignami que tenta beijar o prota mas acaba vomitando. Mas por fim tudo se resolve. Dias depois, vemos o prota se encontrando com a sua irmã Kiseki, e vemos que aparentemente vive numa prisão, e vemos que ela tá nessa situação desde a infância, e é forçada a dormir 24 horas por dia, e durante uma conversa do diretor, vemos que isso acontece pois Kiseki tem poderes maiores que o de um elfo, e caso fique solta, ela pode simplesmente causar a destruição do planeta. Então enquanto ela dorme, eles estão matando ela aos poucos, mas o pior acontece, ao pensar no seu irmão, Kiseki surta e se transforma mostrando ser uma bruxa, e foge para encontrar Takeru, que enquanto estava numa missão, encontra sua irmã, e o prota surta tanto, que acha que até mesmo as meninas do seu grupo podem estar atrás dela, já que ela já matou muitas pessoas, mas bem pelo contrário, ao saber que ela teve poucos dias normais, elas a levam para ter um dia normal pela primeira vez, porém a alegria de pobre dura pouco, já que eles são encontrados pelos caçadores de bruxas, porém enquanto ela estava sendo levada para uma prisão de segurança máxima, outro grupo chamado Valhalla os ataca, e estão atrás do poder dela, porém quando ele finalmente consegue salvar sua irmã,
O Prota é empalado por Hunted, o que faz a irmã do Prota surtar de uma forma nunca antes vista. Porém, enquanto estava agonizando, o Prota entrega toda a sua vida e humanidade para Lápis, que depois de um beijo, transforma o Prota num caçador de deuses. E usando tudo que tem, ele derrota Hunted sem dificuldades, e salva sua irmã, pelo menos por enquanto.